Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Osvaldo Rodrigues. Olá, boa noite pessoas. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês, como acontece então todo domingo à noite, 8h30 da noite. Nós estamos sempre aqui na Rádio Vibe Mundial, também ao vivo no Instagram do Café com Sexologia. Mas se lembre que nós mantemos as gravações no YouTube, na Rádio Mundial, no Impassex, ou você pode assistir os programas, os episódios, também nos streamings de áudio, o Spotify e companhia. Dá para ouvir só não, com imagem, então vai lá também. Mas eu quero dar as boas noites à nossa convidada de hoje, Luciana. Luciana, que bom que você está aqui, porque você vem trazer uma discussão que eu vou chamar assim bastante interessante e importante, que historicamente vocês vão notar qual é essa importância. E é uma mudança de paradigma. Do que nós vamos falar mesmo, Luciana? Boa noite, obrigado. Hein? Boa noite, Osvaldo, muito bom estar aqui com você, obrigada pelo convite. Nós vamos falar de um assunto hoje muito importante, que são os brinquedinhos eróticos dentro da saúde e da sexualidade feminina. Caramba, como é que é isso? Então, peraí, da onde saiu essa ideia, esse tema? Por quê? Começa a contar isso historicamente. Isso é importante para você que está ouvindo, porque nós vamos ouvir coisas assim que vão mudar a sua vida, vão trazer uma nova compreensão sobre brinquedinhos eróticos. O que nós estamos falando, afinal? Então, eu sou psicóloga também, trabalho há 30 anos, além da psicologia, né, da sexualidade feminina, né, que eu trabalho especificamente com o público feminino. Eu também sou proprietária de uma boutique erótica feminina. Então, é uma sex shop para mulheres. Boutique erótica. Você já está contando que... Então já tem uma diferença daquilo que a gente sempre chamou de sex shop. Tem uma grande diferença. A diferença começa que numa sex shop você tem produto para todos os públicos. Masculino, feminino, BDSM e os outros fetiches, etc. Eu trabalho especificamente com mulheres, né, com produtos eróticos femininos, trabalho com a sexualidade feminina, então os produtos são diferenciados, bem diferenciados, então é só produtos para mulheres. E dentro dessa linha de produtos, a gente tem os produtos que são para o prazer e os produtos que são para a saúde. E as pessoas têm muito preconceito em relação a sex shop, ao produto erótico. Claro. Né? A gente traz muito tabu de muitas coisas do passado e teve uma evolução muito grande no mercado. Eu tenho a minha loja chama Constantine, ela está no mercado há 22 anos. E por que se chama Constantine? Vamos começar a perguntar, né, para entender, né? Então, Constantine veio porque a loja tinha uma decoração na época dos cabarés, dos anos 50, dos anos 30, 40, 50. Então a decoração era temática dessa época. E o nome Constantine veio da Justine, dos nomes franceses, da Justine, da Francine, veio e ficou Constantine. Ok. E você está nos contando que existe então uma diferença e também um afunilamento para as questões femininas. Me dá a impressão, pela sua descrição inicial, descrição também, tá, gente? Porque é uma descrição de que, assim, não é igual a um supermercado de produtos eróticos. Posso dizer isso? Pode. Porque, assim, me dá a impressão que é entrar assim, tipo, peraí, não vai haver uma invasão sensorial, visual, algo... Você não está lá vendendo sexo, essa é a questão. Não, é Pronto. bem diferenciado. Pronto. Durante praticamente 20 anos, nós tivemos uma loja física, né? Então, na loja física era uma loja muito discreta, sempre foi voltada para o público feminino. E de 2 anos para cá, né, a gente acompanhou o mercado e hoje a gente só está virtual, só online, né?
Mesmo assim, eu atendo, mesmo tendo site, as pessoas fazem compra online, eu atendo muitas clientes na câmera, no vídeo. Porque exige uma aproximação Existe. maior, uma demonstração de que nós não estamos rebaixando uma qualidade que essa pessoa procure. Sim, a minha preocupação sempre foi atender a cliente dentro da necessidade que ela tem. Porque sempre teve muitas mulheres que buscavam os brinquedinhos por prazer feminino mesmo, ou de casal, ou para autoconhecimento, enfim. E tem a outra parte, né, que é a da saúde. E principalmente hoje que a gente fala muito em menopausa, saúde e qualidade de vida. Que interessante, você está contando que existe uma faixa etária que deveria exigir da nossa cultura, da nossa sociedade, uma atenção especial relacionada à saúde. Nós estamos falando de saúde sexual. Sim, saúde sexual. Agora, assim, essa frase é séria e muito importante. Saúde sexual e bem-estar. Porque Isso. uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa não existe sem a outra, e Exatamente. é quase uma exigência, porque saúde sexual é um termo, é uma construção que iniciou na década de 1970 e ela tem sido usada nos últimos 24 anos pela Organização Mundial de Saúde com um objetivo muito claro, porque se nós temos saúde sexual, nós temos saúde mental, social e física. Exatamente. É o quarto pilar das saúdes. Mas conta um pouco mais pra gente, como é que isso se manifesta? Você falou de mulheres na menopausa, climatério, então elas procuram, elas entram em contato com você, ela tipo, olha, eu preciso ou o quê? Como é que chega até você? Então, tem umas que sentem a necessidade, né? Olha, não tenho mais parceiro, né? Sinto um desejo, uma necessidade, ainda tenho libido. E tem outras que vêm através de ginecologistas, por atrofia muscular, por algum desconforto, enfim, né? Porque se você não utiliza, não movimenta a musculatura, ela enfraquece e Então, junto com isso vem a atrofia muscular. não querendo brincar, mas a gente sempre fez piadinhas, né? Assim, se não usar atrofia. É verdade, gente. Isso. É verdade. É. Então, assim, já não pensem que é piadinha. Nós estamos falando de uma questão muscular, ou seja, qualquer músculo, se a gente não usar, existe uma atrofia. E essa atrofia traz outros problemas. Sim. Nós nem estamos falando só de questões sexuais genitais, nós estamos falando de questões de saúde geral. Sim, sim. Questão de saúde geral. Então, isso é mais do que comprovado cientificamente, né? A importância do orgasmo, a importância de dar vazão na libido, a importância da sexualidade na menopausa. Inclusive, na sexta-feira, uma cliente me ligou falando que nunca tinha usado um brinquedinho e tal, e que ela tinha uma necessidade e que a ginecologista pediu que ela comprasse, adquirisse um brinquedo, justamente para trabalhar a musculatura, né? Para deixar a musculatura ativa. Porque tem muitas mulheres que às vezes não querem mais ter relação sexual, é uma opção, né? Ou não tem mais relacionamento, ou ficaram viúva, ou divorciaram e não querem mais ter relacionamento. Isso. Algumas sentem desejo, né? Outras não, mas precisam para manter a musculatura ativa. É como fazer academia, gente. Exatamente. Ah, eu não quero ter um monte de músculo. Não é essa a questão, Não é é ter o essa. mínimo de músculo para o corpo funcionar bem. Exatamente. Para a gente poder respirar, para a gente poder ter energia para trabalhar sentado. É preciso ter academia. Pois é, essa você está falando que é uma academia que ali a academia fit, não sei das quantas, não traz. E não existe na nossa cultura algo semelhante. Mas você está contando que as pessoas podem se aproximar, sim, através de compra de, você chamou de brinquedos eróticos, que é um termo que a gente tem usado há muito tempo, né? Isso. Que é uma forma carinhosa de falar uma coisa sem ser pejorativo. Sim, mas assim, então tem produtos especiais para essas mulheres menopausadas, climatéricas? Tem produtos específicos que ajudam, que eles entram como prevenção, né? Eles entram como prevenção. Certo. A gente escuta
Hoje em dia a gente tem muitas alternativas, né? Tem muitas possibilidades, né? Tem a fisioterapia pélvica, tem as aulas de ginástica íntima, tem o pompoarismo aí que ficou bem falado, bem comentado, e tem os brinquedinhos. Então você tem uma gama aí, uma variedade de formas de prevenção, né? De prevenir esse enfraquecimento muscular, de prevenir, enfim, né? A gente sabe que com o envelhecimento, com o passar do tempo, Sim. a gente precisa de um estímulo, a gente precisa manter tudo funcionando. E os brinquedinhos, eles entram nessa parte da prevenção. Certo. Porque assim, você pode prevenir incontinência urinária, você pode prevenir o enfraquecimento da musculatura, você pode prevenir atrofia, né? Então você tem recursos antes de começar a fazer fisioterapia pélvica. Ou seja, você não tem que fazer um tratamento se você já tem uma Isso. atividade mantida e Isso. que mantida ela vai fazer saúde geral acontecer. Exatamente. Veja que assim, tem a ver com saúde sexual? Tem. Mas nós já estamos falando de saúde geral. Isso é interessante. Isso também significa que essa pessoa, essa mulher mais velha, ela precisa também se conhecer novamente. Então, esses produtos, esses brinquedos servem para uma nova fase de conhecimentos desse corpo que andou mudando Sim. e que vai mudar ainda mais. Sim. E muda muito. Na menopausa muda muito. Muda, como eu falei já, né? Muda, pode atrofiar a musculatura, a mucosa interna fica muito mais sensível, fica mais fina. Então tem uma série de coisas que a gente só vai percebendo quando a gente entra no climatério e na menopausa. Só que se a gente tem informação antes, né? Informação é tudo, informação, conhecimento, a gente consegue prevenir, a gente consegue adiantar esse processo de você não chegar, de não ter uma disfunção estabelecida. Então você pode trabalhar isso antes. E muita gente não se dá conta, só se dá conta quando acontece. Aí quando acontece, tem que fazer tratamento. Pois é, você está contando que se as pessoas tivessem uma compreensão de que a saúde sexual também merece uma atenção, Isso. e uma parte do seu dia, da tua semana, também poderia estar dedicada a essas questões, a gente vai chegar num momento de vida que não precisa fazer um tratamento, porque não existe um problema acontecendo, existe... Isso. O seu corpo está continuadamente em funcionamento, continuadamente bem. Exatamente. Sabe Você- aonde a gente começa a perceber, Oswaldo? Quando vai fazer exame ginecológico. Claro. Que começa a sentir muito desconforto que não sentia anteriormente. Que na hora de introduzir o espectro fica muito mais dolorido. Então as mulheres começam a perceber aí. Ou quando ficaram muito tempo sem ter relação sexual e querem retomar a atividade sexual. Então são nesses momentos que ela percebe. Só que aí ela leva um tempo, né? Claro. Até Precisa de um tempo. precisa de um tempo para voltar às atividades anteriores. Então, isso ajuda inclusive para fazer exames ginecológicos. De novo, é uma questão de saúde É questão geral. de saúde, exatamente. Você falou uma vez, eu repeti 2 vezes, sobre mulheres, então, em menopausa e climatéricas. Então, a gente está falando de mulheres que podem ter até 40 anos de idade, mas nós estamos falando de mulheres, então, 50, 60, mais. Mas, eu tenho cliente de 80 anos. Você está contando que mulheres com 70 e 80 anos também precisam ter essa atenção. Eu estou adorando isso, porque nós já tivemos uma colega psicóloga aqui, a Vera Vacari, falando de questões de sexualidade, o que nós chamamos de terceira idade. Tem gente que gosta de chamar de melhor idade, mas tem gente que reclama que não é a melhor idade, que a gente tem um monte de problemas. Mas tem soluções. E uma das soluções você já está contando, porque se nós dedicarmos uma atenção à nossa saúde sexual, nós não vamos ter mais problemas. Então, mas será comum? Você falou que então, esse seu trabalho com a loja, por exemplo, tem mais de 20 anos. Há 20 anos tinha tantas mulheres de 70, 80, ou como é que você tem
Apareceu uma diferença, né? Apareceu. Em 20 anos? Apareceu. Apareceu uma diferença no mercado geral, né? Não só para mulherada de 70, 80, mas para mulheres mais jovens também, né? Aos poucos elas foram quebrando os tabus, que a gente sabe que é muito grande até hoje, né? Mas aos poucos elas foram quebrando os tabus e se dispuseram a conhecer, pelo menos, de ver, de buscar informação. E o público mais jovem vai muito atrás de novidade, de muito estímulo, para dar vazão ao desejo sexual mesmo. E depois de uma fase, então a gente tem uma fase das pessoas mais jovens, depois a pessoal dos 40, 50, que ou se divorciaram, ou estão numa fase de transição, ou estão com um namorado novo. Então é uma outra descoberta. E a gente tem o pessoal da terceira idade, as pessoas mais velhas, que ou ficaram viúva, ou não tem mais relacionamento por opção, não tem mais relação sexual, mas muitas têm desejo ainda, e algumas não têm desejo, mas têm a necessidade de utilizar algum recurso para não atrofiar, para não ter problemas de saúde. Puxa vida, você está contando que quanto mais também falamos a respeito dessas possibilidades e necessidades, nós auxiliamos as pessoas a entenderem que podem estar com essas necessidades e começarem a tomar cuidados. Isso significa se conhecer, conhecer o próprio corpo, conhecer o corpo, como ele se modificou ao longo do tempo. Sim. Se modificou e precisa ser cuidado para que não tenha problemas. E sabe, tem uma coisa interessante, Oswaldo. Puxa. Aconteceram várias situações, mas vou contar um caso que foi recente. Uma cliente entrou em contato comigo dizendo: Lu, a minha mãe me pediu um brinquedo, que ela tá viúva, ela não tem interesse em se relacionar com ninguém, ela tem 78 anos, mas ainda ela tem desejo, ela tem necessidade, e ela queria um brinquedo. Aí essa minha cliente falou assim, me pegou de surpresa, porque eu nunca imaginei que minha mãe fosse me pedir uma coisa dessa. Só que a maioria das mulheres acima de 60, 70, 80 anos, elas têm necessidade ou têm interesse, mas não se manifestam porque não sabem como. Porque a grande maioria das pessoas acha que mãe não tem desejo, né? E como uma mulher de 70 anos, que tudo bem, hoje em dia tem a tecnologia, a modernidade está aí, mas essa geração às vezes não está muito familiarizada com isso e como que elas chegam no que elas precisam. Muitas vezes elas nem conhecem, nem sabem. Então, para as filhas dessas mães da melhor idade ficarem mais atentas, porque chega pedido para mim, às vezes, através da geriatra ou da ginecologista, que falam que o cliente tem necessidade e não sabe como comprar, como adquirir, tem vergonha de falar com os filhos, com a filha. Claro. Mas você já estava contando logo antes, a gente tem uma possibilidade, né? Hoje a gente pode buscar pela internet. Sim. E aí, assim, você já estava contando que você oferece uma aproximação aos poucos, né? Ou seja, dá para conversar com você para tentar entender, assim, o que é que aquela pessoa pode estar precisando e ela não vai ser exposta a algo que ela não precisa. Sim. Eu estou gostando disso, porque isso é uma forma de nós indicarmos a todas as pessoas que, assim, busque, porque assim você não está ali num supermercado que tem que ver um monte de coisa. Espera um pouquinho, vamos conversar. E você está dizendo que você se dispõe a conversar, você fala com as pessoas. Isso, eu recebo muita cliente de indicação, ou de médicas, ginecologista, dermato, ou de outras clientes, de outras pessoas que já conhecem a Constantine. Então, quando a pessoa me procura, eu tento entender, nunca usei, ou quero uma coisa. Então, você quer um determinado brinquedo, que você quer uma novidade, você já teve, já usou, já conhece, porque eu quero entender um pouco a necessidade, qual é a demanda dela, porque às vezes ela me pede uma coisa que não é o que ela está precisando. Então, eu começo a conversar, ela se sente à vontade e vai me contando. E aí você já pode E aí dizer eu assim, consigo, aí eu vou investigando, né, e consigo indicar o que é melhor para ela naquele momento. Ou em função do prazer, do desejo, ou em função de alguma questão médica, alguma disfunção, alguma indicação pela ginecologista, ou por questão de saúde, aí depende. Você está falando de uma coisa que é bastante interessante, né? Porque afinal de contas,
você tem um mecanismo que permite uma aproximação, e uma aproximação que tem uma utilidade, porque aí você consegue, ao se aproximar, não produzir uma circunstância que seja, sei lá, incômoda para outra pessoa. Sim. Você já está respondendo uma coisa que serve para muita gente. Nós, na psicologia, no consultório que trabalhamos com questões de sexualidade, nós sabemos que muita gente, quando a gente procura saber de uso de brinquedos ou coisa semelhante, a maior parte das pessoas até avisa que assim, vai ficar, não vai e não quer ir a uma sex shop, porque assim faz uma imagem bastante negativa, uma imagem pejorativa, uma imagem que é dolorida, porque quando eu comparei a um supermercado, as pessoas pensam que tem que entrar lá e tem que entrar com o carrinho botando as coisas dentro, e tem que sair com aquele monte de coisas. E assim, qual é o objetivo? Qual é a função? Você precisa para uma determinada função, então não é qualquer coisa que vai servir. Exatamente. Isso é interessante. Exatamente, porque a gente tem uma variedade muito grande hoje em dia de produtos, né? O mercado cresceu muito, de 20 anos para cá, a diferença dos brinquedos é muito grande, a tecnologia, material, nossa, a variedade é imensa, o mercado cresceu muito. E às vezes a pessoa entra na internet e não sabe, tem tanta opção e ela não sabe o que é mais adequado para ela, né? Então, assim, a variedade que tem de poucos anos, ou muitos anos, depende, porque cada ano é uma novidade, né? Hoje em dia a tecnologia está em todos os brinquedos, está em tudo, né? Vocês ouviram? Vocês estão ouvindo a Luciana Keller. Ela é formada em psicologia, ela também tem uma perspectiva profissional da psicologia, mas ela tem trabalhado com uma questão de brinquedos sexuais para mulheres. Luciana, nós estivemos aqui conversando, já terminando o nosso tempo aqui, então eu já vou pedir para você assim, faz um fechamento, passa uma mensagem, deixa uma mensagem para quem está ouvindo a gente ao vivo ou que vem assistir mais tarde, seja no Instagram, no YouTube ou no Spotify. Olha, eu acho que as mulheres hoje em dia têm que deixar um pouquinho o tabu de lado, o preconceito de lado, sabe? Conversar com as amigas, pesquisar na internet, conversar com os meios que ela tem, ou com a médica, ou enfim, as pessoas que ela tem confiança, entender um pouco melhor, ter um pouco mais de conhecimento, porque hoje em dia a gente tem muitos brinquedos que agregam muito a saúde e o bem-estar, como a gente está falando. Então, eu sugiro que essa mulherada vai atrás da informação, do conhecimento e quebra um pouquinho desses paradigmas aí, desse tabu e vai em busca da sua saúde, do seu prazer, da sua vontade, enfim. Eu gostei de conversar com você aqui. Já conhecia a Luciana há bastante tempo, da loja dela, onde nós tivemos uma apresentação de um livro lá em 2008. E assim, E quero agradecer a tua participação e deixar para todo mundo que está ouvindo assim a ideia de que nós precisamos pensar e repensar a cada fase da nossa vida, como é que nós estamos e se precisamos entender o que mais é viável de nos auxiliar. Quando se fala de brinquedos, brinquedinhos sexuais, nós não estamos falando de uma maneira pejorativa, nós estamos falando de algo que o ser humano conhece e usa desde antes da história. O ser humano usa brinquedinhos desde a pré-história. Se vocês quiserem usar a ideia das pessoas que viviam nas cavernas, que nunca viveram nas cavernas, mas assim, da mesma época, tá feito. E eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, agradecer a todo mundo que sempre nos segue, agradecer ao Felipe Vaz, que está sempre atrás aqui das transmissões do Café com Sexologia, e ele que prepara todos os cortes durante a semana. Hoje o nosso técnico é o Sérgio, que está lá atrás cuidando da transmissão aqui pela Rádio Vibe Mundial. E convidar vocês, domingo que vem, 8h30 da noite. Olha, vocês sabem que todo domingo nós temos algum assunto especial. Por que especial? Porque cada domingo é um novo assunto, é uma nova discussão, uma nova apresentação, para você ter uma saúde sexual melhor, uma vida sexual melhor. Pode ser? E lembro para vocês que esse ano o Impassex
O Instituto Paulista de Sexualidade, que promove esse programa, o Café com Sexologia, faz 30 anos. E nós vamos ter um simpósio voltado para profissionais de saúde, nos dias 30 e 31 de outubro aqui em São Paulo. Procura lá no nosso website, vocês vão ter mais informações. E assim, tem possibilidade de participar e depois nós vamos fazer uma festa, a fantasia, dia 31 de outubro, sabe? Tem aquela história daquela festa de fantasias que a gente pode ter. Podemos estar com vocês lá? Gente, até domingo e boa semana para vocês. Você ouviu pela Vibe Mundial. Viu? Olha só.